Rapaziada, é o seguinte, eu poderia começar esse vídeo aqui destacando várias coisas do que vivemos na tarde e noite nesse estádio de Montjuïc, na goleada pela terceira rodada da fase de Liga da Champions, 6-1 o Barcelona para cima do Olympiacos. Poderíamos começar falando do seu Rashford, que está jogando fino da bola com a camisa do Barcelona, e vamos falar dele daqui a pouquinho. Do seu Firmino, não sei que açaí que ele andou tomando aí, mas funcionou e muito. Jogadoraço e partidaça do homem. Hat-trick, primeiro hat-trick dele na carreira, né, como profissional, e num jogo de Liga dos Campeões, né? Poderíamos falar, obviamente, da arbitragem, e temos que falar daqui a pouquinho, sim, porque o Mendilibar, técnico do Olympiacos, saiu reclamando muito e ele tem algumas razões. E poderíamos falar de Lamine Yamal, mandando um beijinho depois de fazer um gol para sua namorada, mas mais do que isso, temos que falar da atuação abaixo do Lamine, o que está acontecendo com o Lamine. Tem muita coisa para a gente condensar nesse jogo, mas a primeira parada que eu queria começar falando com vocês é sobre La Masia. Eu perguntei para o Flick agora há pouco o seguinte: você já viveu alguma coisa como isso? Por que eu digo? A base do Barcelona é uma das mais famosas do mundo. E talvez hoje uma das mais em evidência. E ficou mais em evidência ainda quando o clube, por dificuldades financeiras, teve que evidenciar a base. Ela sempre deu historicamente conta do recado, né? A gente não precisa aqui falar de nomes. Teve momentos do Barcelona que ela foi menos utilizada. É verdade. Teve momentos que ela foi muito utilizada, como esse agora. Mas ela corresponde. Era um jogo difícil, o Barcelona está passando por um momento bem complicado a nível de departamento médico. Era uma casca de banana, sim, como eu falei antes, porque o Olympiacos é um time muito físico, tem bons jogadores rápidos e tal. E colocar os moleques da base nessa situação, você precisa ter, primeiro, muita confiança e precisa de muita personalidade desses moleques. E não é só um jogador, não são dois, não são três, são muitos jogadores. E muitos jogadores à disposição e muitos jogadores que vêm sendo testados. Então esse DNA do Barcelona acaba sendo parte do que também a torcida gosta de ver. Hoje o Barcelona entrou em campo com o Firmino, né, jogando como uma espécie de meio campo, ponta esquerda, revezando com o Dro Fernandes, Firmino de 22 anos. O Dro Fernandes, de 17 anos, uma cara de moleque, cara, passou aqui agora, molequinho de tudo, fininho, magrinho, e que fez a sua estreia como titular na Liga dos Campeões, né? Já tinha jogado antes como titular e tal. Ele já tinha feito uma experiência com o Tony Fernandes, recente também, importante. Você tem o Caçador, você tem o Paco Barci hoje fez uma partidaça novamente, você tem o Baldé, você tem muita gente. E o Pedri, que não é, parece que é também, né? E assim, veio jovem, então vestiu a carapuça de La Masia, mas não é, né? E óbvio, outros tantos, Lamine Yamal talvez o exemplo mais midiático hoje, e por ser quem é e por ser um dos melhores do time, se não o melhor, né? Então assim, La Masia ganha jogos e o Hans Flick prometeu que vem mais por aí. Destacar bastante isso porque eu sinto também um carinho muito grande das arquibancadas aqui quando um jogador de La Masia, mesmo que ele não vá bem no jogo, é aplaudido quando é substituído, e hoje foi o caso quando foram bem no jogo, né? Sim, a partida do Dro é muito, muito boa, não conseguiu aguentar o jogo todo, nem era suposto. A partida do Firmino é de tirar o chapéu, e aí vamos falar dele. Muito açaí. Muito açaí para o Firmino, cara. Ele é um jogador muito polivalente e de ataque aos espaços, de ataque à bola, se apresenta muito para o jogo. Pode jogar caindo um pouco mais pelo lado, mas pelo meio ele cria desequilíbrios, ele se posiciona muito bem entre linhas e consegue estar na hora certa, no lugar certo, para fazer os seus gols. Ele quase fez 4 hoje, tá? Porque teve uma bola de cabeça, ele não é alto, pelo contrário, que ele quase fez o 4º gol. O Firmino jogou muito hoje. E eu acho que é um recado claro para o Dani Olmo
de que, olha, acho que o Firmino já merece ser titular desse Barcelona. Ou pelo menos merece mais oportunidades em grandes palcos. Esse tipo de jogo também dá muito confiança ao treinador, por escalá-lo, e também para o próprio jogador, porque o Firmino fez hoje um partidaço, né? O terceiro gol é muito bonito já no segundo tempo, o primeiro gol é de posicionamento, o segundo gol é de ataque também ao espaço de movimentação, né? Num belo passe do Drô. Então o Firmino hoje foi especial, acho que o Hans Flick já estava com essa aura sentindo, porque ontem colocou ele para falar, enfim, e a entrevista também foi sensacional aqui. Mas vamos tentar trazer uma ordem cronológica para trazer alguns fatos importantes, né? Eu acho que o primeiro tempo, o resultado de 6-1 é justo por aquilo que se desenhou o segundo tempo, o jogo com expulsão, enfim, com uma penalidade que pode ser contestada, mas não foi tão simples o primeiro tempo, tá? Eu acho que o Barcelona, até por conta do histórico dos últimos jogos, sentiu um pouquinho de dificuldade, especialmente em construir no primeiro terço de campo, sair jogando, muitos erros, erro do Pau Cubarsí em um momento, fez um bom jogo, tá? Não estou dizendo que não, mas teve erro dele, teve erro do Szczesny, teve erro do Caçador, teve muita gente errando no primeiro processo de construção, e o Barcelona tem inclusive que dar vários chutões, quebrar a bola em diversos momentos, porque a pressão alta do Olympiacos estava funcionando, né? O primeiro lance do jogo é uma bola do Podence que o Szczesny tem que fazer uma boa defesa. Depois o Olympiacos tem outros momentos em que poderia ter apertado mais. Talvez faltou um pouco mais de qualidade para conseguir fazer. E o Barcelona acabou, mesmo não estando pleno no jogo, com o comando da partida, fazendo os seus 2 gols, né? E aí vai o oportunismo. Primeira jogada, assistência do Lamine e o gol do Firmino. A segunda jogada, uma jogada mais à la Barcelona, né? Roubada de bola do Pedro, pressão alta. Isso é que o Barcelona precisa fazer. O Barcelona precisa correr mais. O Barcelona tem corrido muito menos nessa temporada. A estatística de La Liga é matadora. O time era o 5º na temporada passada que mais corria, agora é o 15º. Está correndo por jogo, em média, 4 km a menos. Precisa correr mais, precisa morder mais, precisa querer mais. E o Pedri, como capitão, estava toda hora no meio-campo cobrando isso, cobrando do Lamine, cobrando de todo mundo. Acho que o Pedri está virando uma liderança absoluta nessa equipe. E no momento mais difícil, que é o momento que você não tem grandes jogadores, você está com o departamento médico cheio, você precisa correr mais ainda. Ainda mais uma molecada que precisa mostrar serviço. Então, acho que hoje o Barcelona conseguiu isso, especialmente no segundo gol, foi nesse registro, nesse desenho, né? No segundo tempo, sai o gol do Olympiacos de pênalti. E aí tem um lance que eu nunca tinha visto, assim, né? Porque o pênalti acontece, o árbitro deixa seguir, né? Ou não viu, a bola se desenha, continua a jogada, né? O Podence cruza e sai o gol. O gol é anulado porque o pênalti foi marcado, né? Na penalidade não tem vantagem, então pode ter sido por isso. Alguns disseram que foi por impedimento do Podence, mas a bola não toca na cabeça do jogador do Olympiacos, enfim. Mas foi estranho no estádio, porque o estádio inteiro comemora quando sai o pênalti, porque anula o gol. É uma loucura. E depois sai o gol, 2-1. E eu acho que nesse momento as coisas poderiam se complicar. E por isso que o Mendilibar reclama tanto, porque foi aí que veio a expulsão no segundo cartão amarelo, que eu vi o lance, acho que poderia não ser marcado, sinceramente, esse segundo cartão amarelo. Mas o segundo cartão amarelo não tem VAR, foi uma interpretação do árbitro e acabou prejudicando o Olympiacos com um jogador a menos. E logo na sequência sai o pênalti do Rashford, né? Há um toque, mas é um pênalti muito curtinho, muito curtinho. Ele dobra a perna antes, ele joga a bola para fora, né? Ele não vai em direção ao gol, ele joga a bola para fora, já sabendo, esperando o contato. Então, é interpretativo, assim, eu não marcaria esse tipo de pênalti. Mesmo assim, poderia ser marcado porque há um toque. Então o árbitro vai no VAR, o goleiro do Olympiacos recolhe a mão, né? Ainda tenta evitar o toque, mas aí sai o terceiro gol. E aí abriu a lata, abriu o frasco de ketchup e ó, começou a sair gol pra caramba.
o Barcelona foi Barcelona, né? O pênalti, o Lamine Yamal faz o gol. E aí vamos falar de Lamine rapidamente aqui. Eu senti, a gente tinha uma câmera exclusiva apontada para o Lamine o jogo todo. Eu senti o Lamine muito cabisbaixo. Pouca confiança, reclamando muito. Os companheiros reclamando com ele, olhando para baixo a todo momento, tirando a atadura da mão, jogando para o lado, pegando outra, colocando, tirando, jogando. Eu não sei, não me parecia que o Lamine estava minimamente confiante para fazer as coisas que a gente estava à espera. Tinha lance que ele pegava, ao invés de ele ir para cima, ele tocava para trás. E aí fica aquele questionamento, será que é uma coisa mental por conta do que tem acontecido aqui na imprensa, né? Uma campanha contra o Lamine muito forte e que envolve família, envolve comportamento, envolve muita coisa, envolve externo, né? A parte externa, e que o clube não tem tanto controle ou não consegue ter tanto controle, ou será que é uma questão física por conta da recuperação do pubis? Pode ser uma mistura dos dois também, falta confiança, é uma lesão chata. Mas o ponto é que o Lamine não foi grandioso no jogo e tão influente. Assim, se eu fizesse aqui uma lista dos melhores jogadores do Barcelona, acho que o Lamine não entraria no top 5 hoje, né? E talvez a gente já se acostumou muito a ver o Lamine com muita alegria dentro de campo e não foi o caso hoje. O Lamine hoje estava cabisbaixo, tanto que ele não vai comemorar com a torcida depois, ele vai direto para o vestiário, ele é substituído, fica quieto no banco. Tem alguma coisa estranha acontecendo, pode ser físico, tá? Mas o Flick falou que nos grandes jogos ele não vai decepcionar e que espera algo grande dele também no Santiago Bernabéu. Passando de Lamine e falando de Rashford, que na reta final ali, junto com o Firmino, foi um cara importante. Eu gostei muito da contratação quando ela aconteceu, porque eu gosto desse tipo de resgate. O jogador que não é tão mais sênior, né? não é velho, e que não estava bem na Inglaterra e que sai totalmente de um contexto para entrar em outro e que entra num time que gosta muito de jogar da forma que explora as qualidades do Rashford. E o Rashford parece estar em casa. Se é para jogar de centroavante, ele joga. Se é para jogar pela esquerda, ele joga. Se é para jogar pela direita, ele joga. E ele joga bem. Às vezes parece que o Rashford está sumido no jogo, assim, mas ele está sempre se movimentando, sempre procurando. E ele tem uma classe, especialmente na finalização, impressionante. Os 2 gols que ele faz é virando o pé, né? É virando o pé e matando o goleiro na movimentação do corpo. Então eu, assim, tô impressionado. São 5 gols em 12 jogos, né? O artilheiro do time na Champions. O Rashford caiu como uma luva numa equipe que precisava de um reserva à altura, junto talvez com o Ferran, daquilo que tinha de titular na temporada passada, né? E nesse momento das lesões tem sido muito, 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 muito importante. Outro que eu gostei muito foi a entrada do Rony Bardghji. Entrou muito bem. O gol do Firmino é uma jogada dele que ele dá um elástico. Ele é muito bom no 1 contra 1, acho que ainda tem que evoluir em alguns processos, não é para ser titular, mas eu acho que é um cara que não tem medo do enfrentamento, não tem medo de ir para cima. Foi muito bem o Rony hoje, muito bem. E para o Barcelona, uma vitória de 6-1 antes do Clássico. Era isso que o Barcelona precisava para ganhar confiança, tem recuperado jogadores. O Rafinha pode voltar no Clássico. E no apagar das luzes, eu me despeço de vocês com a segunda vitória do Barcelona na Liga dos Campeões, agora com 6 pontos em 3 jogos.